Olá, pessoal, bom dia para vocês. Sexta-feira, que é um dia bom pra caramba. A gente adora falar aqui sexta-feira, sextou, porque daqui a pouco vem o sábado e o domingo para quem tem o privilégio de não ter mais a escala 6 por 1, como é o nosso caso aqui no ICL. Tá tudo beleza, né? Preparando para um feriado aí. O dia hoje tem uma seleta de notícias aqui, tá variadíssimo o noticiário. Nada de muito impacto institucional, além das brigas do ministro Gilmar Mendes com o ex-governador Zema lá em Minas Gerais, né? Dois bicudos que estão se pegando aí, se bicando. Pouca coisa importante no horizonte no finalzinho de uma semana, que foi uma semana bem curta para todo mundo, prenúncio de uma outra semana, né, com poucos movimentos, porque parece, você já reparou que a campanha política parece ter uma esfriada? Né? O clima pré-eleitoral, a essa altura do campeonato, deveria estar começando a pegar fogo, porque, afinal de contas, nós estamos chegando aqui no finalzinho de abril, hoje já é dia 24, vamos entrar maio, e, enfim, 5 meses das eleições, e pouco se fala sobre isso. Muito disso se deve ao esfriamento da campanha do Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco o Lula vai explicar para a gente o que foi que aconteceu, né? Está um clima bem parecido com o de Copa do Mundo, você não acha, não? Não por causa do furor da Copa do Mundo, pelo contrário, porque hoje também, assim como pouco se fala de eleição, pouco se fala de Copa do Mundo, né? Ontem, assistindo lá a programação da Rede Globo, até via-se o esforço deles nos filmes de promoção do Mundial, né, para infundir aquela alegria que havia antes de toda a Copa do Mundo no Brasil, mas esse ano não tem nada, sei lá o que está acontecendo. E, enfim, o nosso noticiário hoje gira em torno disso, essa seleta de temas variados, né? Em que o fulcro está na relação de certos adidos e de posições de Estado em relação a temas muito complicados. Por exemplo, o adido dos Estados Unidos, que foi expulso do Brasil, agora se sabe, era um baita de um machista, misógino e racista, que inclusive foi acusado de ter agredido a ex-mulher, que é uma brasileira, e de falar mal dela, inclusive, em grandes jornais europeus, como em grandes órgãos da imprensa europeia, como a Raila na Itália, ele que é ítalo-brasileiro. Vamos falar bastante disso. E o Kleber Lourenço traz para nós uma informação super interessante, mostrando que na pandemia a ABIN não se restringiu a fazer o monitoramento apenas da situação sanitária do Brasil, que ela foi muito além disso. Ela fez análise política, análise ideológica e fez aconselhamentos à presidência da República que extrapolam muito o ambiente da pandemia em si, tá bom? Esses são os destaques. Eu vou chamar logo aqui o meu querido amigo Alex Amorim. Alex, cadê você? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Alex? Sextamos. Bom dia, Fábio Panunzi e nossa querida audiência. Sextamos, né? Ô, Alex, primeiro eu queria saber se a gente tem alguma coisa sobre futebol feminino hoje, ou se a gente vai deixar para segunda. Porque Hoje a mulherada eu tá acompanhei, pedindo aqui, viu? não, eu acompanhei e não vai ter, porém eu verifiquei e a CBF agendou um amistoso entre Brasil e Estados Unidos para o dia 9 de junho. Será um amistoso em preparação para a Copa do Mundo Feminina que irá acontecer em 2027. Essa é a única notícia que tem sobre o futebol feminino, porém a gente vai continuar pesquisando aqui para ver os jogos do dia anterior e tudo certinho para trazer para a nossa audiência, Panunzio. Por exemplo, esse negócio de a Copa dos homens ser um ano e a das mulheres ser em outro, é algo que é meio complicado de entender, né? Já pensou se tivesse uma Olimpíada para homens no ano e outra para mulheres no outro, né? Sim. É um ambiente meio de pernóstico de Clube do Bolinha mesmo, né? Isso um ambiente mesmo. machista, por falar em machismo, que hoje é o tema dominante aqui no noticiário. Bom, vamos lá. O que nós temos para hoje, Alex? Perfeito. Ontem aconteceu a finalização ali do jogo de ida ali na quinta rodada da Copa do Brasil. Ontem teve 4 jogos. O Atlético Mineiro ganhou do Ceará de 2-1. O meu Verdão Panunzio ganhou de 3-0 da Jacuipense e praticamente decretou ali a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense ficou no empate contra o Atlético Goianiense por 0-0 e o Operário empatou 0-0 contra o Fluminense no jogo de ida. Lembrando que agora todos os jogos têm os jogos de volta agora e o Palmeiras vai decidir ali na Bahia contra o Jacuipense. Perdão, vai decidir ali em Londrina, porque a Jacuipense vendeu o mando e o Palmeiras vai decidir fora de casa ali, Panunzio. Oh, que legal, hein? Bom, me conta uma coisa. Tem um assunto aí rendendo na imprensa esportiva que é o Neymar, as falas do Neymar Sim.
naquele jogo que ele saiu o pé da vida lá, tampando os ouvidos, não sei o que mais, brigando com a torcida. Mais uma vez. O que foi que o Neymar teria dito no estádio, hein, Alex? Então, Panunzio, o Neymar, ele tá parecendo criancinha, lembrando que semana passada ele saiu coçando a orelha pra não ouvir as críticas e falou que não pode nem coçar a orelha, mas a gente sabe por que ele tava fazendo aquilo, que era uma forma de deboche ali das críticas que ele estava escutando. Porém, no jogo de... O que foi que ele queria dizer com aquele negócio? Que Tô ele... nem aí porque vocês estão falando, é isso? É, tipo assim, vocês estão me criticando, mas eu não quero escutar essa crítica. Ele meio se colocando acima da crítica, porque ele não erra, né, Panunzio? Não, ele é perfeito. Perfeito. Aí no jogo de quarta-feira, Panunzio, teve o jogo de empate que foi Santos e Curitiba pela Copa do Brasil. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Neymar tentou alguns passes pro Tassiano e pro Miguelito, que é o boliviano, e eles erraram o passe ali, tudo certinho, e um dublador meio que detectou que ele tava chamando os companheiros de burros por conta que não estavam acertando o domínio de bola. E imagine você ter um companheiro de equipe que fica rebaixando o Panunzio. Como será? Bando de burro, é. Bando Sim. de burro, né? E outra forma ali que também ele levou um cartão amarelo por reclamar pelo juiz e meio que ele falou que o juiz iria complicar ele por conta desse cartão amarelo, mas a gente está vendo o Neymar meio que tenso, porque eu acho que ele não estará na Copa do Mundo e ele tá sentindo isso e tá tentando fazer de tudo pra queimar ainda mais sua imagem que está bem arranhada, né, Panunzio? Pois é, mas agora, ontem, por causa da lesão do Estevão, o Neymar foi cotado como pulo de 10 para ir para a Copa do Mundo. Será, Alex, que as chances dele ainda continuam pequenas? Então, Panunzio, eu creio, uma opinião assim pessoal, que o nome de outros jogadores podem ser estar acima da lista ali, como o Endrick, o Pedro mesmo, que joga ali pelo Flamengo, centroavante do clube carioca. Eu creio que esses nomes sim, porém eu acho que a pressão ali da CBF por levar o Neymar, pelo peso do que ele tem na seleção, pelo nome dele, que realmente ele fez no passado, porém atualmente não está fazendo, pode ser um benéfico assim para ele, mas eu creio, sendo sincero assim, que ele não deveria ter chance por conta que ele não fez nada nesse ciclo de Copa do Mundo e tem outros nomes que fizeram e merecem estar mais na seleção do que ele, Panunzio. Muito bom. Temos mais para hoje ou é só isso mesmo? Apenas isso mesmo. Segunda-feira estaremos de volta aqui, Panunzio. Maravilha. Então, um abração para você. Não vou falar bom fim de semana porque o Alex continua comigo aqui. A gente conversa o programa inteiro aqui, tá bom, gente? Bom, vamos então aos destaques aqui da meteorologia primeiro. Eu acabei me perdendo aqui, acabei tirando a página da meteorologia aqui do meu computador, que eu uso para poder conduzir aqui as pautas do programa. Já vou repor aqui para eu poder falar rapidinho para você o que vai acontecer. Já vou antecipar que tem uma frente fria subindo aí do sul, vai derrubar as temperaturas lá. A partir de domingo esfria bastante no sul e no sudeste, né? Então, frio que pode chegar até São Paulo, até o sul de Minas Gerais. Não será um frio terrível, mas devem ser os dias mais frios a partir de domingo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Vocês podem ver aqui, olha, aqui na parte sul aqui do mapa, olha, já tem aqui um alerta de mau tempo, né? São 2 alertas de mau tempo no centro do estado do Rio Grande do Sul. Depois que essa frente passar, vem a alta pressão, os dias ficam lindos, vai fazer sol, mas vai continuar muito frio, vai continuar esfriando, né? E temos um outro alerta aqui no interior, na divisa entre São Paulo e Paraná, de baixa umidade, é um alerta típico dos dias outonais, né? Enquanto o tempo fica lindo, o ar fica muito seco, tá? Então é isso, nós teremos chuva em praticamente todo o litoral do Nordeste, nessa faixa alaranjada aqui, que vai lá do Acre até o litoral do Pará e do Maranhão. Vamos então saber como é que vão ficar as temperaturas nas capitais dos estados, para que você possa saber o que vai acontecer. Esse mapa aí é o mapa da previsão para a tarde de hoje, tá? Então deve chover no sul do país, no Rio Grande do Sul, e até a metade de Santa Catarina, metade sul, e não deve chover em todo o sudeste, no Tocantins, em Goiás, em parte do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. O resto chove no Brasil inteiro, tá bom? Vamos para as temperaturas. Nuvens, pancadas de chuva, temperatura máxima de 29 graus lá em Porto Alegre. Antes do frio, um calorzinho lá para os gaúchos, com muita água. Em Florianópolis, a previsão é tempo nublado com 29 graus de máxima também. 26 graus em Curitiba, um pouco mais amena a temperatura. 28 em São Paulo, 31 no Rio.
29 em Vitória, no Espírito Santo. Belo Horizonte, a mesma temperatura, 29 graus, também não chove nessa área toda. Já falei São Paulo, né? Falei, São Paulo 28 graus, Brasília 31, poucas nuvens no céu, dia bonito lá no Planalto Central. Em Goiânia, a mesma coisa, 31 graus, calor para os goianos. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande terá 32 graus, no Mato Grosso 33 em Cuiabá, pode ser que chova, pode ser que não chova. Porto Velho, 28 graus Celsius de temperatura, daqui para frente chove em todos os lugares, então nem vou falar isso, tá? 28 graus de temperatura máxima, inverno lá em Porto Velho, hein? Acho que é a temperatura mais fria, mais baixa de todo o ano, desde o comecinho de 2026. Rio Branco, 31 graus, calor. Manaus também 31, Boa Vista 32, em Macapá 31, em Belém do Pará 33 graus, em Palmas no Tocantins 31. No Nordeste, São Luís do Maranhão terá 29 graus, Teresina terá 29, Fortaleza também 29, Natal 28, João Pessoa 30 graus, mais quente, e chove em todo o litoral do Nordeste. Em Recife 30 graus com chuva, em Maceió 28, em Aracaju 28 também e em Salvador 28 graus Celsius. Está aqui então a previsão da meteorologia para todo o Brasil, para todas as capitais no dia de hoje. E agora vamos para os destaques aqui no site do ICL Notícias. Bom, a manchete principal aqui é de uma matéria do Kleber Lourenço, mostrando o que foi que a ABIN espionava enquanto o Brasil padecia com a pandemia, né? E vem agora a informação de que, além da saúde, ela também monitorou ações da extrema-direita para desacreditar a vacina, né? Monitorou movimentos sociais e monitorou também críticas que foram feitas a todo mundo, o governo federal, a Vale do Rio Doce, no evento lá de Brumadinho, aquela tragédia ambiental. O segundo destaque tem relação com as matérias que o ICL Notícias tem publicado aqui acerca dos amigos desse sujeito chamado Ciro Nogueira, presidente do PP, que está sempre em más companhias. É impressionante como Ciro Nogueira anda mal acompanhado, né, o tempo inteiro, de todo tipo de lobista e tudo mais. E uma investigação que é decorrente da Operação Carbono Oculto 86 é o prefixo lá do Piauí, que investigava as relações de donos de postos com o PCC e a intermediação dessas relações pelo senador Ciro Nogueira. Havia uma investigação que estava embargada, agora a Justiça lá em segundo grau mandou liberar e segue a investigação, né, do protagonismo desse senador que tem o dom da ubiquidade de se meter em toda a encrenca que existe no Brasil. Está lá o Ciro Nogueira, né? É um desdobramento da Operação Carbono Oculto que investiga a máfia dos combustíveis, suspeitas, como eu falei, de atender ao PCC. Isso tudo havia sido anulado pela Justiça e agora volta a assombrar as noites desse ubíquo Ciro Nogueira, tá? Lá no Rio de Janeiro, o TSE oficializou a renúncia de Castro. No acórdão da sessão de julgamento que acabou condenando o ex-governador à inelegibilidade, está lá escrito que ele não foi cassado, como é óbvio, porque um dia antes de ser prolatado esse acórdão, ele renunciou ao governo. O Jamil Chad, por sua vez, vai nos contar quem é esse sujeito que foi afastado da Polícia Federal e que era o representante do governo Trump no Brasil. Como tudo que vem dos Estados Unidos hoje, um sujeito que tinha um caráter matizado, marcado, né, pela misoginia, pelo racismo e pelo machismo, coisas que a gente nem supunha que pudessem ser, né, dotes curriculares de um cara que tem a importância que esse sujeito tinha, o ítalo-americano, sobre quem daqui a pouquinho nós vamos falar bastante, tá? Bom, olha só, o PT está tentando faturar com a PEC contra a escala 6x1, mas está difícil porque tem uma barreira ali chamada Hugo Mota, que não quer permitir que a esquerda fature com uma medida desse nível de popularidade, né? E nós vamos contar sobre isso aqui também daqui a pouquinho com o Lula, né? E olha só, aquela história da modelo que foi encontrada morta, né? Enfim, os momentos finais da vida dela marcados por sensações estranhas, como essa, por exemplo, de estar em uma gaiola. Daqui a pouquinho também, se der tempo, a gente vai se estender um pouquinho mais sobre esse caso, correto?
É isso, gente. Esses são os destaques. Eu vou, então, chamar o Kleber Lourenço, que está lá na nossa redação, cheio de novidades hoje. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. E para não perder o hábito, hoje é sexta-feira, nessa semana longuíssima, né, Panunzio? Nossa, que maravilha. Mas eu vou te falar uma coisa, eu estou cansado, porque as semanas que são mais improdutivas como essa também são as mais cansativas, né, Kleber? Não sei para você que é uma metralhadora de descobrir assuntos aí onde eles não existiam antes, a semana passa mais devagar quando ela é menos tensa. Eu gosto de semanas mais agitadas do que essa, sabe? Mas você trouxe uma pimenta aí para o nosso noticiário, né? Vamos começar falando, Kleber, sobre aquela história de tentativa de redução de pena dos altos oficiais condenados pelo 8 de janeiro. O que nós temos de novidade aí? Isso, essa história da redução de penas, a gente acompanhou, vem acompanhando já há um tempo dos condenados da tentativa de golpe, e eu sempre levantei a questão de que isso era margem para a gente ter problemas, de que seria ali uma manobrinha das Forças Armadas para conseguir passar a mão e acobertar ali os criminosos condenados pelo STF, e não deu em outra. Agora nós temos o caso ali do Almirante Garnier, que foi alvo de questionamentos da Procuradoria-Geral da República. A gente que recentemente fez algumas críticas ali à atuação de Paulo Gonet, mas dessa vez foi uma atuação muito precisa, necessária e eficiente, que apontou uma série de problemas naquelas medidas de redução de pena. Eu até montei uma lista aqui, Panunzio, com algum dos problemas que foram elencados pela Procuradoria-Geral da República. Entre eles estão a falta de comprovação do trabalho a ser realizado, programa de leitura irregular e não estruturado corretamente, regras de prazo para a leitura dos livros fora do padrão, uso de livros fora da lista oficial, projeto não homologado, ou seja, ainda não tem a validade das autoridades para execução desse projeto, e ainda houve ali uma manobra muito absurda de dupla vantagem. Porque o que acontece? Dentro desses problemas todos, qual foi o trabalho oferecido e proposto ao almirante? De que ele fizesse a revisão de alguns livros da biblioteca ali da Marinha, que ele fizesse a correção de tradução de obras, ou seja, fizesse um trabalho mais de curadoria. Só que o que foi colocado ali de forma muito, acho que o melhor termo para não extrapolar, mas de forma muito marota pela Marinha, Panunzio, que o livro que ele faria a revisão seria o mesmo livro também que contaria para a redução de pena nos casos de leitura, porque ele tem duas ofertas ali. Ele pode reduzir a pena tanto com a realização de trabalhos internos, quanto com a leitura de livros. Então ele pode fazer essas duas coisas. Só que o que fizeram? Colocaram que o livro que ele tinha que fazer a revisão e o trabalho dele era o mesmo livro que, caso ele lesse, também reduzisse pena. Ou seja, com uma só tarefa, ele reduzia 2 vezes a pena dele. Esperto, hein? Não, por isso que eu falo que é... Estamos falando do Almirante Garnier, tá? É o cara, é o pior de todos os golpistas do Brasil. É o cara da Tanqueato, que fez aquela ameaça para o Brasil 1 ano antes da consumação do 8 de janeiro. É o sujeito que botou as tropas à disposição do Bolsonaro para a efetivação do golpe. Agora está dando trabalho como presidiário. Mas ele vai conseguir essa mamata, Kleber, ou não? Isso foi desarmado? A PGR já conseguiu parar essa contagem de redução da pena dele em função de benesses como essa que a Marinha está dando para ele? Então, a PGR fez essas sinalizações para o ministro Alexandre de Moraes e agora cabe ao ministro fazer as devidas deliberações e ponderações sobre isso. Lembrando que a gente, inclusive, essa história de trabalho para os condenados do 8 de janeiro é um verdadeiro trem da alegria. A gente tinha comentado sobre isso, principalmente para os militares, que, inclusive, muitos problemas em relação até mesmo ao tipo de trabalho. A gente teve alguns militares que receberam como proposta de trabalho trabalharem em setores estratégicos das próprias Forças Armadas ligadas ao dever constitucional dos militares. Então agora vai caber ao ministro Alexandre de Moraes avaliar e ponderar tudo isso. Na minha honesta opinião, o direito ao trabalho, a remissão de pena através de trabalho, é um direito universal de todos os presos. Mas isso precisa ser feito sem a vinculação direta das corporações das quais eles participam. Isso é inviável e um absurdo. Olha o tipo de coisas que a gente está tendo. Por enquanto, e isso é um dos casos que a PGR pousou o olho e avaliou. Imagina outros que a PGR pode parar para avaliar, e esses são, assim, do primeiro escalão do golpe. Temos também os outros escalões ali, os outros núcleos, que também entraram com pedidos de trabalho, de leitura para remissão de pena e outras articulações
para que passem menos tempo nas confortáveis cadeias, que são, em muitos casos, as salas de Estado maior dos comandos das Forças Armadas em Brasília, seja Marinha, Exército, Aeronáutica e afins. Então, também precisa ser revisto isso. E, mais uma vez, Panunzio, veja só como as Forças Armadas são uma verdadeira mãe com esses militares criminosos e a todo momento não consegue deixar que o Estado faça a devida responsabilização deles. Essas pessoas atentaram contra a democracia, essas pessoas trabalharam e atuaram com a elaboração de planos para assassinato de autoridades, instalação de uma ditadura, supressão da democracia, coisas gravíssimas. E ainda assim nós temos, nesse caso, a Marinha tentando fazer com que um criminoso condenado tenha a vida mais confortável possível e todo tipo de facilidade dentro do cumprimento da sua pena. É realmente um absurdo e é lamentável que as Forças Armadas não tenham um compromisso claro com a legalidade e, principalmente, com o cumprimento das leis, porque é isso que mostra essa observação e esse relatório da Procuradoria-Geral da República que eu tive acesso. Muito bom. Só para a gente entender a importância que tem esse negócio da leitura dos livros, ao longo de um ano, a leitura sistemática de livros autorizados, né, com a curadoria da administração dos presídios, pode reduzir a pena em até 48 dias, que são quase 2 meses por ano. Então é importante. Lembrando aqui que o Almirante Garnier foi condenado, se eu não me engano, a 24 anos, não é isso, Kleber? Isso. 24, né? Então, 1/6 da pena, que é o período necessário para a progressão de regime, seriam 6 anos. Aí tira 2 meses, praticamente, vamos colocar aqui 1 mês e meio a cada ano, ele sai da cadeia em aproximadamente 4 anos. Então faz uma grande diferença essa facilidade oferecida a ele pela Marinha, né, o Kleber? Sim, ainda mais da forma que foi posta, né? Que o mesmo livro já contava para remissão de pena através do trabalho e através da leitura. É uma manobra das mais absurdas. E a Marinha tem sido recalcitrante nisso. Desde o começo ela está querendo empurrar esses caras para trabalhos que estão fora da esfera de possibilidades de um apenado, né? A Marinha e o Exército, né? E o Exército também, Mas a Marinha é a força mais resistente, né? É a que mais está aí aferrada à sua posição de reconhecer nesses bandidos golpistas uma posição de liderança que não se acabou com as condenações. Essa que é a verdade. Daí essa história de ficar entregando aí tantas facilidades para o Almirante Garnier, que devem considerar um herói, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a PEC lá contra a escala 6x1. A PEC avançou, foi aprovada pela CCJ, agora o Hugo Mota está querendo votar em maio. O PT quer a relatoria. Kleber, você acha que vai conseguir? Olha, eu acho extremamente difícil. O Hugo Mota continua com aquela visão de, até eu comento de forma um pouco mais descontraída, mas ele tenta ser ali um grande extremista de centro, onde ele precisa agradar todos os lados possíveis e não pode mostrar qualquer tipo de inclinação. Ele gostaria de ter um nome centrista, seja lá o que isso signifique na cabeça dele. Que tal Moita? Pode falar. Moita, não Mota, Hugo Moita. Fica só ali espreitando o que é possível para ele. Mas ele quer um nome. Todas, né? Ele quer um nome para nos ir mais ligado. Ele fala de centro, mas é o centrão. E o centrão a gente sabe que é a direita. Radical de centro é bom, hein? Gostei dessa expressão. O extremo centro. E aí o PT tentou entrar com uma negociação para que eles pudessem ter o nome do deputado Rubens Júnior, para ali que ele pudesse ser o relator dessa proposta da PEC, na votação do plenário da Casa. Seria um melhor acordo, já que no caso, o governo poderia tentar garantir a integridade do texto das propostas defendidas pelo governo e, caso isso fosse feito, o governo retiraria a urgência constitucional do projeto de lei que eles enviaram para a Câmara dos Deputados também. Porque hoje, do jeito que está colocado, se não for votado dentro do prazo o projeto de lei, isso tranca a pauta da Câmara dos Deputados. Ou seja, nenhum outro projeto poderia ser votado até que este PL do governo, que também fala sobre o fim da escala 6x1, fosse votado. Ao que tudo indica, o Hugo Mota não vai ceder e está disposto a comprar essa briga de não colocar um nome ligado ao PT para continuar ali colocando a sua posição de não desagradar nenhum lado, mas também não agradar nenhum lado. Ele fica ali naquela dualidade entre ele precisa pensar na sua reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que ele também precisa pensar na sua reeleição como deputado. Então, para ele, é uma proposta muito importante. A gente já conversou sobre isso essa semana, de que o Hugo Mota vê no fim da escala 6x1 uma forma de lavar a sua imagem, depois de ficar conhecido como Hugo não se importa e alguém alheio às demandas da sociedade.
E essa discussão parece que não vai avançar muito, o PT vai acabar ficando sem a relatoria da PEC do fim do 6x1, e isso pode acabar gerando mais um episódio de crise entre o Hugo Mota e o Palácio do Planalto. Agora, eu queria entender direitinho como é que vai ser a técnica parlamentar. Por quê? O projeto do Palácio do Planalto, que foi encaminhado agora, tem algumas diferenças dos dois que já estavam lá, do Reginaldo Lopes e da Érica Hilton. Ele vai pelo meio do caminho. Se tem um projeto centrista, é o do governo Lula, né, o Kleber, nesse caso, porque ele não coloca, ele não assume os limites da proposta da Érica Hilton, que é a criação de uma jornada 4x3, e também não tem o gradualismo do projeto do Reginaldo Lopes, que tem uma implementação aí longa, né, de mais de uma década, né? Isso. Então é um projeto que vai pelo caminho do meio. Ele está com urgência parlamentar. Se o Hugo Mota votar apenas os dois que estão apensados, da Érica Hilton e do Reginaldo Leite, esse projeto, em caso desse substitutivo ser aprovado, o projeto do governo fica prejudicado, né? E o governo Panunzio ainda não descarta pensar em alguma espécie de auxílio, apoio ou suporte para pequenos empresários, médio empresários, que possam ter qualquer tipo de impacto com a alteração dessa escala. O que é muito diferente do que é proposto pela direita e pela extrema-direita, principalmente pela oposição ao governo no Congresso Nacional, que seria um auxílio patrão indiscriminado, desde aquele que ganha R$1.000 por mês para aquele que ganha R$1 bilhão por mês. Nesse caso, o governo, ao contrário da oposição, pensa em um auxílio para os empresários de menor porte que possam ter alguma dificuldade financeira, e é inegável que isso possa vir a ocorrer. Então, eles não abrem mão dessa negociação e estão dispostos ao diálogo, sim, com o Congresso Nacional e com os setores da sociedade, do empresariado, para a implementação da proposta. Então, de fato, é algo muito centrista ali, muito aberto e amplo, com o diálogo da sociedade, dos setores, e me até surpreende ali a resistência de Hugo Mota, que, no fundo, não teme perder o protagonismo desse projeto que ele busca a todo custo usar para tentar se viabilizar eleitoralmente. Pois é, e nessa história desse projeto agora é hora de começar a discutir, né? Porque até aqui o que a Câmara formalmente discutiu foi a admissibilidade, a constitucionalidade dos projetos que estão sendo discutidos. Essa semana ficou claro que eles são constitucionais, agora seguem para a comissão. E lá vão ser discutidos outros aspectos, que são esses que estão faltando. Por exemplo, o que acontece com os trabalhadores da escala 12/36, né? Isso não foi contemplado ainda. Né? O que vai acontecer com empresas, como bem falou o Kleber agora, que forem oneradas por essa história toda? Será que o governo vai amparar? Será que não vai amparar? Agora, uma coisa é certa, viu, Kleber? Na discussão, por exemplo, em 62, do 13º salário, os empresários também fizeram um coro contra a medida, dizendo que iam quebrar a economia do país. Não aconteceu nada, pelo contrário, né? O dinheiro que entra no 13º hoje é importantíssimo para irrigar o comércio e gerar muito mais riqueza no ciclo virtuoso da economia, né? Em alguns casos, são os mesmos grupos e até mesmo famílias que também, há anos atrás, também defendiam que o fim da escravidão ia prejudicar o país. Então, a implementação de férias também ia prejudicar o país. Então, de tempos em tempos, os mesmos grupos empresariais e econômicos do país brigam e fazem terrorismo com a sociedade brasileira em relação e numa clara militância contra a ampliação de direitos para a classe trabalhadora, o que também é um absurdo. E lembra-se muito o livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso, né? Muito. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos voltar. O Kleber descobriu que a ABIN, durante o governo Bolsonaro, enquanto ela estava sendo apropriada pelo Bolsonaro, ela também estava de olho naquilo que acontecia no desdobramento da Covid, né? E a ABIN trabalhou não apenas com foco na questão sanitária, ela foi muito além disso. Foi o que o Kleber descobriu e vai contar para a gente agora, né, Kleber? Conte para nós, por favor, então. Isso, eu tive acesso a alguns relatórios da ABIN todos os anos, só para a nossa audiência entender, Panunzio. Alguns relatórios que estão classificados como sigilosos têm os seus sigilos derrubados depois do prazo e ficam disponíveis para toda a sociedade brasileira, através do repositório, um drive ali público, onde as pessoas podem acessar e baixar esses arquivos. Aliás, esse drive está fora do ar desde ontem, não sei porque eu consegui baixar os documentos e alguns minutos depois ele ficou fora do ar e permanece assim. Mas foi para você dar a matéria com exclusividade aqui, cara. Obviamente. Dei sorte. O pessoal está se informando por aqui mesmo, porque a informação está inteira aqui. Prossegue, Kleber. E eu baixei por volta de 208 documentos, Panunzio, e alguns deles trazem algumas informações interessantes, como, por exemplo, a ABIN, durante o governo Bolsonaro, fez um monitoramento muito próximo
de manifestações em relação à tragédia da barragem de Brumadinho. Na época, em torno de 2020, iam ter ali os protestos e os atos de um ano da tragédia perpetrada pela Vale do Rio Doce, que causou dezenas de mortes na cidade de Brumadinho. E a ABIN fez monitoramento de quem eram os grupos, quem estava ali organizando, se tinha risco de violência, se não tinha risco de violência, quais eram as pautas e reivindicações desses grupos, e também fez algumas observações desencorajando autoridades do governo federal que participassem ou estivessem na região. Eles analisavam que os participantes seriam mais hostis e críticos aos membros do governo federal, da gestão Bolsonaro, e por isso desencorajavam. Mas foi um monitoramento muito próximo, e dentro das prioridades do país, chama a atenção que um ato de memória às vítimas de uma tragédia perpetrada por uma empresa privada ganhasse relevância na agência da brasileira de inteligência, Panunzio. Em outros relatórios que eu também tive acesso, em torno de 11, sobre a Covid, mostra que a ABIN, assim, como toda instituição pública, acho que vale a gente fazer essa observação. Nós temos os servidores de carreira, que inclusive são os pilares da administração pública em todo o país, são eles professores, médicos, bombeiros, assessores e afins, que trabalham há anos nas instituições, geralmente são concursados, que conhecem a burocracia estatal e trabalham diariamente pela sua manutenção, e temos também a banda podre de como toda instituição. A gente fala constantemente sobre polícia militar e outros setores, mas nesse caso não é muito diferente da ABIN, infelizmente. Tínhamos setores ali mais alinhados ao bolsonarismo e que aí perpetraram todos os episódios que nós vimos de monitoramento de opositores, ABIN paralela e afins, mas tínhamos também servidores muito engajados e sentados no seu trabalho, e é o que mostra esses relatórios da ABIN sobre a Covid, porque eles fizeram monitoramento sobre, por exemplo, como estava o crime organizado na ocasião, se o crime organizado estava se valendo da pandemia para se expandir ou que também estava encolhendo por conta da pandemia, quais eram as ações da extrema-direita e de grupos extremistas em relação à pandemia, se eles tinham a pretensão de provocar baderna, de romper o isolamento social, e inclusive fez propostas ali de quarentena e isolamentos e controle ali da quarentena e do isolamento social da sociedade, monitoramento via GPS, controle ali como se fosse mais ou menos ali um rodízio de movimentação das pessoas. Então foi um trabalho muito importante, muito precioso, fez o acompanhamento também das pessoas que estavam sendo repatriadas da China para o Brasil, e esses relatórios estão ali todos detalhados na matéria que eu publiquei hoje no iclnoticias.com.br, e que vale o pessoal dar uma lida. Tem muita coisa lá, muito detalhe. Se eu for falar só sobre esses relatórios da Covid, para não dizer aí, a gente vai para além do seu programa. Muito bem, nosso programa. Kleber, mas valeu, obrigado pelas informações todas aqui. Bom feriado, bom fim de semana para você. A gente se encontra aqui na segunda-feira, então cedinho. Abração, até segunda-feira. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, e agora nós vamos lá para Brasília com o Lula. Já já o Lula vai estar aqui conosco hoje. Hoje é dia de preparar vocês para a coluna Reserva Exclusiva, que é a principal coluna da revista Liberta, que sai amanhã às 5 horas da manhã para os assinantes, né? E notas interessantíssimas nessa edição aqui. O Lula já vai contar para nós o que está acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo que já falei lá na abertura do nosso programa, que é a falta de clima no Brasil. O Brasil vive uma espécie de anticlímax, assim, com relação a duas coisas, né? Ao futebol, por causa da Copa do Mundo, que vem aí, uma Copa do Mundo que eu nunca vi tão pouco ânimo em relação ao futebol no Brasil. Parece que o Brasil nem é mais a pátria em chuteiras, que foi um dia, né? E, enfim, não vejo nenhum clima, as pessoas não estão fazendo álbum de figurinha, não estão colecionando, ninguém sabe o nome dos jogadores, enfim, o jogador que mais está enfim, presente em todas as falas aí sobre Copa do Mundo não está escalado, que é o Neymar, né? E a mesma coisa está acontecendo agora com relação às eleições. Precisamos lembrar que em outubro, daqui 5 meses e pouquinho, 5 meses e alguns dias, vai ser, né, a grande eleição do Brasil, e está em xeque aí um monte de coisas, né? As pesquisas eleitorais estão mostrando uma situação muito próxima entre os dois principais adversários, que são o Lula e o Flávio Bolsonaro, e isso deveria estar ensejando um clima de fla-flu que não existe. Você está sentindo algum clima pré-eleitoral? Ao contrário, apesar das redes sociais, apesar de tudo, eu acho que desde 2018 não se fala tão pouco sobre eleições quanto está se falando agora.
Quero saber do meu amigo Luiz Costa Pinto, Lula, famoso Lula, o que está acontecendo. Lula, bom dia para você. O que está acontecendo com a Copa e com a eleição? Bom dia, Lula. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. De fato, foi uma semana curta e entre feriados, né? Tivemos o feriado do 21 de abril, né, esta semana, e teremos o 1º de maio, na sexta-feira que vem. Nesta curta semana entre feriados, parece que a campanha eleitoral sumiu, mas não sumiu. Ela, na verdade, fervilha porque o Flávio Bolsonaro, este personagem que vinha sendo incensado pela extrema-direita, que vinha sendo incensado pelo mercado financeiro, que vinha sendo incensado pelas denominações mais reacionárias das igrejas evangélicas neopentecostais, ele se desnudou para o mercado financeiro esta semana e ficou muito mal, né? Os coordenadores de campanha do Flávio Bolsonaro apresentaram para os seus capitães, né, no mercado financeiro, uma proposta de ajuste fiscal radical, de colocação de um teto de gastos mais abaixo do que o atual, né, para gastos sociais do governo federal num eventual mandato do Flávio Bolsonaro, levando a um congelamento dos aumentos de aposentadorias e pensões pagos pela Previdência Social, congelamento fazendo o quê? Ao contrário do que vem sendo feito desde 2023, quando há pequenos aumentos reais em relação à inflação, repostos por uma questão política do presidente Lula, que fez isso nos 2 primeiros mandatos, e que vem fazendo isso desde 2023, eles disseram que o Brasil está quebrado, o que não é verdade, né? E que, em razão disso, teria que reduzir as reposições acima da inflação das aposentadorias e pensões, e também reduzir o volume de benefícios de prestação continuada, os BPCs, né? Da maneira como eles vêm acontecendo hoje. E isso impactou muito fortemente na base eleitoral do Flávio Bolsonaro, nos estratos sociais que começavam a flertar com essa aventura política rediviva, que é a colocação de um Bolsonaro de novo na presidência da República. Então eles refluíram, deixaram que a cena política fosse ocupada pelo debate de reforma do Judiciário, e aí vamos falar disso já, né, no comentário aqui, e nessa avenida, o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, que é candidato à reeleição, reorganizou o discurso e faz aqui em Brasília, a partir de hoje, né, o seu 8º Congresso Nacional, aonde ele vai requalificar o seu programa político, vai começar a alinhavar as propostas, né, que serão feitas para um novo mandato do presidente Lula, ou seja, para contribuir para a proposta de governo, né? Nessa contribuição, eles vão olhar, sobretudo, para a cena social brasileira, para a cena internacional, aonde o Brasil recuperou prestígio e voz com o presidente Lula, né? E também para a reforma do Judiciário, da qual nós vamos falar já. Então, nesse bastidor, nesse porão, né, segue a negociação política pela direita para que a candidatura do Ronaldo Caiado de fato vingue como uma candidatura que satisfaça esses anseios do mercado financeiro
e ele possa começar a puxar para baixo o Flávio Bolsonaro. Nessas negociações, Fábio, foi restaurada uma linha direta entre o Ronaldo Caiado, o PSD, o Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, e o PSDB do Aécio Neves, né, que é, no momento, pré-candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa do Rodrigo Pacheco, mas que tem o Ciro Gomes como candidato ao governo do Ceará com chances reais de vencer. Ciro já conversou com Caiado, Tasso Gereissati, que é o articulador dessa candidatura do Ciro Gomes, também conversou com Caiado, então é possível que esteja se ensaiando aí uma frente que una PSD, PSDB, Cidadania, como uma candidatura para sustentar a candidatura do Caiado. E é possível que o PSDB dê o vice, né, dessa candidatura do Caiado, e que não seria o Ciro Gomes, como se ventilou aqui. Né? Está se falando hoje da desaposentadoria, né, do Tasso Gereissati, ou até mesmo trazer o Aécio Neves, o que eu não acredito, de volta a essa cena política. E para que isso aconteça, né, tem um problema, tem um porém. O Caiado tem que conversar no estado dele com o Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador, que é candidato ao governo de novo de Goiás e que é um adversário político figadal, né, do Ronaldo Caiado em Goiás. Vamos ver se isso funciona e se de fato essa extrema-direita rachou no mercado financeiro ao se desnudar para ele. Um último detalhe, Fábio, o coordenador político do Flávio Bolsonaro é o senador Rogério Marinho, ele que foi ao mercado oferecer essas maluquices extremamente liberais, né, vamos dizer assim, para o mercado. O Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista durante o período do Michel Temer, reforma trabalhista que desmontou a consolidação de leis do trabalho, né, que assegurava o trabalho seletista no país com todos os ganhos sociais que a CLT, que a carteira de trabalho asseguram, né? E Rogério Marinho, que depois de relatar esse projeto e de se jactar de tê-lo relatado, não conseguiu a reeleição como deputado pelo Rio Grande do Norte. Ficou um período sem mandato. Aí virou secretário de Previdência do Jair Bolsonaro e aprovou, foi quem aprovou lá dentro a reforma da Previdência, né, feita por Jair Bolsonaro, que retardou a aposentadoria de milhões de brasileiros na faixa dos 50, 65 anos, né, de idade, faixa que tem se tornado ano a ano mais difícil de se aposentar e deprimiu os reajustes nas aposentadorias e pensões. Então, é esse Rogério Marinho quem articula, quem negocia pelo Flávio Bolsonaro no mercado financeiro, entregando tudo que o mercado quer nesse discurso ultraconservador e reacionário que desnudou o Flávio Bolsonaro e que fez com que a oposição, esta semana, esfriasse a campanha e permitisse que o PT, reunido aqui em Brasília a partir de hoje até domingo, conseguisse recuperar o fôlego para cair na rua e fazer um evento de campanha que eu não tenho dúvida, pelo que eu estou vendo, se preparar no entorno do auditório onde acontecerá o encontro do PT aqui em Brasília. Eles vão para a rua a partir de domingo e aí acho que vamos ter, enfim, o início desse período eleitoral. Fábio. O Rogério Marinho é um dos políticos mais refratários e reacionários do Brasil.
se der um passo para trás, é capaz de chegar no Mesozoico e pisar no pé de um dinossauro, de tão atrasado e retrógrado que é esse senador, né, o Lula. Em todas as causas, ele está sempre do pior lado aqui, de acordo com a nossa visão aqui do campo progressista, né? Sem dúvida. E ele perdeu tração política no estado dele, o Rio Grande do Norte. Falemos. Vamos falar de reforma do Judiciário? Vamos lá. É porque tem esse novo ingrediente na campanha eleitoral, né? Enfim, o tema, Poder Judiciário, necessidade de uma reforma, tema que começou a ser encaminhado pelo próprio ministro Fachin como uma tentativa de evitar que isso fosse politizado, acabou que não aconteceu e a reforma do Supremo Tribunal Federal está na pauta agora de todo mundo, né, Lula? Da extrema-direita, que sempre quis acabar com o judiciário, porque não gosta da democracia, e agora da esquerda, que teve que se curvar finalmente a essa imperiosa necessidade, não é isso, Lula? Exatamente. A reforma do Judiciário, como nós dissemos aqui na quarta-feira, ela pautou a semana a partir do ICL, a partir do site do ICL, que publicou com exclusividade o bom artigo e oportuno artigo do ministro Flávio Dino. Aí, o Flávio Dino propõe uma reforma mais ampla, né, para o Judiciário, que passa pela Justiça Eleitoral, que ataca a lentidão da Justiça como um todo, que ataca questões de correição interna para todo o Poder Judiciário, né, e que cria tipos, ele propõe a criação de tipos penais novos para punir magistrados e procuradores também que se desviem de suas funções. E aí ele foi abraçado pelo partido do governo, pelo PT, que vai incorporar, né, esses pedidos do Flávio Dino ao seu programa de atuação política, ao seu programa partidário, né, e isso é muito saudável. Reacendeu um debate entre os candidatos, né, à eleição presidencial e criou um bate-boca entre o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, e essa figura questionável, deplorável, que é o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato do Novo, né, à presidência da República. E vamos falar desse bate-boca já, mas voltando à reforma do Judiciário, ela então incendiou, né, as proposições políticas por dentro. Aliás, e Lula, ontem à noite, Fábio, oi. Lula, desculpa que eu preciso fazer um comentário, por isso que eu te cortei aqui. O Zema é um fenômeno de sobrevivência política de alguém que, do ponto de vista metafórico, é quase um anencefálico, né? Porque é um dos políticos mais desprovidos de inteligência que o Brasil já teve, em todos os sentidos, inclusive quando tenta ser engraçadinho, lacrar, essa coisa toda. A incapacidade desse sujeito, não só de governar, mas de perceber o momento político, é algo realmente digno de nota, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar dele já já, mas eu estava falando o seguinte, que ontem à noite o presidente da Câmara, Hugo Motta, por causa dessa reforma do Judiciário proposta pelo ministro Flávio Dino e também acatada pela OAB Nacional, que já instituiu uma comissão para estudar o que o ministro Flávio Dino propõe, com a profundidade que ele propõe, mas o Hugo Motta, ontem à noite, pegou um projeto de lei que estava meio que arquivado no Congresso, de autoria do corregedor da Casa, aliás, do presidente da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, o Fábio Schiocchetti, né, e apensou a ele uma proposta da deputada bolsonarista Júlia Zanatta, que propõe a proibição de filhos, cônjuges, sócios e ex-sócios de magistrados de tribunais superiores, né, de que eles advoguem em qualquer tribunal superior em Brasília. Essa proposta é muito polêmica dentro da Advocacia Nacional. Ela expôs as teses
do bolsonarismo, que está aproveitando essa onda de reforma do judiciário e propondo um rito sumário, né, para promover impeachment de ministro do Supremo. Em paralelo, o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, está propondo a instituição de mandato de 10 anos para ministro do Supremo, com idade mínima de 60 anos para que eles ascendam ao tribunal. Para vocês terem uma ideia, se a idade mínima fosse 60 anos, nós não teríamos no STF nem Cristiano Zanin, nem Flávio Dino, nem Dias Toffoli, nem Cássio Nunes e nem o André Mendonça. 5 dos 10 ministros. E nem o Jorge Messias, que será sabatinado na semana que vem no Senado e já deve virar o próximo ministro do Supremo. Então, há essa proposta, também polêmica, e dentro dela o PT propõe a incorporação do debate amplo, né, e da reforma aonde ela tem que ser feita, como escrito, como consignado no artigo de Flávio Dino. Agora, rapidamente, Fábio, sobre Romeu Zema e a briga com Gilmar Mendes, que ontem cometeu um ato falho que excede o seu direito de dar opinião. O Gilmar Mendes ontem, criticando mais uma vez a sketch, né, de campanha infeliz, inapropriada e, sim, de fato, censurável até pela lei penal, levada ao ar nas redes sociais por Romeu Zema, em que ele finge com bonecos um diálogo que não aconteceu entre Gilmar Mendes e Dias Toffoli, um diálogo que sugere corrupção, né? Corrupção e peculato, e omissão, né, por agente público. O Gilmar Mendes ontem cometeu um ato de infelicidade, sugerindo que o Romeu Zema poderia não gostar, né, de um esquete semelhante que dissesse que ele, ou que sugerisse que ele era homossexual. E hoje ele está nos jornais pedindo desculpas e dizendo que se excedeu de fato. Mas a questão é, essa discussão, esse debate, ele furou uma bolha na sociedade. E a partir do momento que ele furou uma bolha na sociedade, o nome Romeu Zema circulou como nunca nas redes sociais e nas plataformas, como sendo um personagem com coragem para confrontar o Supremo Tribunal Federal. O Romeu Zema, segundo o levantamento da consultoria Bytes, né, que opera, que joga lupa sobre as redes sociais, o nome dele circulou 10 vezes mais do que a média de todos os meses, né, de outubro para cá, nas redes sociais, e teve uma adesão, né, às teses dele nas redes também 10 vezes superior ao que vinha acontecendo. Então, esse tensionamento não foi saudável nem para o Supremo, nem para o Gilmar Mendes em específico, e nem para a causa de quem quer uma reforma real do Poder Judiciário. Olha, a fala do Gilmar Mendes realmente foi uma fala extremamente ofensiva, mas aqui a minha preocupação não é com essa alegoria, com toda a gravidade que ela tem, mas tem coisas mais graves do que isso também, né, Lula? Por exemplo, ele dizer que quer enquadrar o governador num inquérito, que é um inquérito do fim do mundo, que é esse inquérito das fake news. Na minha opinião, está na hora de acabar. Não sei a sua aqui, nós até podemos pensar diferente sobre isso, não tem problema. Mas o que disse o Gilmar Mendes para quem não se inteirou do assunto ainda? Ele disse, eu vou ler aqui a declaração, que é a seguinte: se começarmos a fazer piada com coisa séria, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Foi o que disse o Gilmar Mendes. E aí ele perguntou, será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro do Estado, será que não é ofensivo? Aí, ministro, não dá, porque comparar homossexualidade
com roubo, com corrupção, é algo, né, o Lula, que não tem cabimento nenhum. Foi muito infeliz, sem dúvida, o ministro Gilmar Mendes. Mas mais infeliz ainda é essa ideia de usar esse inquérito que não acaba nunca para poder enquadrar a gente que o Supremo pretende ver isolada a possibilidade de criticá-lo, né, Lula? Sem dúvida, Fábio, você está certíssimo. E, Fábio, se você me permite aqui, eu estou vendo que a hora avança e eu preciso encerrar chamando para a leitura da revista Liberta, né, e para a nossa reserva exclusiva. Então, roda a vinheta para nós, Alex, por favor. Só um momento, Lula, já vai entrar a sua vinheta. 1, 2 e... Vai, Alex! Espera aí, outra vez. 1... Quase que não foi, hein, Lula? Ao vivo às vezes é engraçado, né? Mas, bom, a reserva exclusiva, coluna da revista Liberta, que está no ar a partir das 5 horas da manhã de amanhã, ela traz duas notas bem interessantes. Primeiro, surge um personagem, né, na cena dos escândalos do caso Master, Leonardo Valverde, empresário daqui de Brasília, dono de duas empresas, uma de tecnologia, outra de publicidade, que não faz publicidade em veículos de comunicação, por definição. Eu não sei onde é que ele faz publicidade, mas é o seguinte, essa empresa é um elo entre JBS, Master, BRB, Ibanez Rocha e Arthur Lira. Esperem pela nota, né? Verifiquem a nota. E a outra é a crise que está deprimindo a produção jornalística na EBC, né, a empresa Brasil Comunicação, que contém a TV Brasil, e que está promovendo uma redução dos programas jornalísticos em meio a uma disputa interna que há lá dentro. São essas as notas que eu acho que vale a conferência, né, dos nossos leitores, dos nossos assinantes, Fábio. Aliás, quero aqui fazer um comentário antes de conhecer a nota do Lula, mas a EBC é o calcanhar de Aquiles desse governo, que não conseguiu, a despeito dos elementos e dos quadros que tem, que esqueceu de lado nesse processo, produzir, né, uma plataforma de comunicação institucional que fosse minimamente de comunicação eficiente. Pública. De comunicação pública, minimamente eficiente. Não conseguiu. É incrível. E por quê? Por tretas do partido. Porque resolveu entregar o assunto a quadros do partido que não são os mais qualificados para tratar desse assunto, quanto gente como Eugênio Butti, Florestan Fernandes, ficou fora completamente, né, do leque de opções que o governo tinha para tentar montar uma política de comunicação que pudesse efetivamente informar o cidadão brasileiro interessado nas ações do governo. Lula, é isso. Então, um abração para você, bom fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira, então. Abraço, Fábio, abraço quem esteve conosco até agora. Valeu, muito obrigado, viu, Lula? Gente, olha, tem muita coisa ainda que eu não consegui falar hoje, mas eu queria deixar com vocês a sugestão de leitura dessa matéria que vai aparecer aí na tela. Olha, desembargador libera investigação que atinge os aliados de Ciro lá no Piauí. Vou ler um trechinho só para vocês, porque não tem mais tempo. O Tribunal de Justiça do Piauí determinou a retomada da investigação contra um esquema no setor de combustíveis suspeito de lavar dinheiro para o PCC, que envolve aliados de quem? Do dono, o homem da ubiquidade, Ciro Nogueira. Uma decisão publicada ontem, quinta-feira, a qual a ICL teve acesso, o desembargador José Vidal de Freitas Filho, parabéns, desembargador, suspendeu o ato da primeira instância que havia trancado o inquérito policial da Operação Carbono Oculto 86, né? 86 DDD lá do Piauí. Com isso, a investigação volta a tramitar e também são restabelecidas medidas cautelares que haviam sido derrubadas, como suspensão de atividades econômicas das empresas investigadas, interdição de estabelecimentos e bloqueio de ativos financeiros da rede de postos HD, dos cupinchas, do dono da ubiquidade dos escândalos do Brasil, Ciro Nogueira, tá bom? Pessoal, olha, no mais, quero convidar vocês para assistirem, para assinarem a Revista Liberta. Sai amanhã às 5 da manhã com os melhores artigos que você pode encontrar para ambientar o seu fim de semana e para preparar você para os fatos que a política coloca no seu horizonte, tá bom? É só você vir aqui, olha, acessar o icl.com.br/revista e fazer a sua assinatura. É uma assinatura extremamente acessível para que todo mundo possa fazer, tá bom?
E olha, aqui ó, os crimes da Brasil Paralelo, olha a capa da revista Liberta, tá? Pessoal, bom fim de semana para vocês, obrigado pela audiência. Nós estamos aqui, Desperta com 21.370 na liderança. Depois de nós, a Jovem Pan, CNN, Rádio Band News FM, TV 247 e todo mundo aí comendo poeira da gente aqui, graças à sua adesão. Obrigado. Bom fim de semana, até segunda. Tchau. O ex-deputado federal Rubens Paiva estava em casa no Rio de Janeiro, junto com a família, quando um grupo de militares chegou e disse que o levaria. Nenhuma explicação específica foi dada. O Rubens foi levado diante de toda a apreensão da Eunice, a mulher dele, e dos filhos. Um outro grupo de militares ficou monitorando a família enquanto o ex-deputado era levado. Ele nunca mais foi visto com vida pela mulher e pelos filhos. Testemunhas viram quando Rubens Paiva entrou no DOI-CODE e depois ele foi torturado e morreu ainda dentro do quartel. Com toda a brutalidade possível, os militares ainda enterraram o corpo do Rubens Paiva de modo clandestino. Os restos mortais dele nunca foram sequer devolvidos para a família. E até hoje não se sabe ao certo o que eles fizeram com o corpo do Rubens Paiva. Depois de anos de investigação, em 2014, o Ministério Público Federal denunciou 5 militares pelo assassinato do ex-deputado. Só que até hoje, o caso ainda não foi julgado por causa de um recurso que está parado no Supremo Tribunal Federal. Como o corpo do Rubens Paiva nunca foi encontrado, o Ministério Público Federal argumenta que é um crime permanente e não pode ser anistiado, como já prevê a legislação internacional na área. Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do ICL, e convido você para conhecer os detalhes dessa história junto com o Marcelo e a Vera, 2 dos filhos do Rubens Paiva.